Muito boa noite, boa tarde ou bom dia, a depender do horário de quem nos acompanha. Estamos aqui do Grupo Espírita da Prece, em Lavras, Minas Gerais, para falarmos sobre o tema proposto pela Casa Espírita, acompanhando o temário anual de palestras, o qual é Família, sua força e seus desafios e divórcio. É um tema muito importante, de especial importância para cada um de nós, porque todos nós, ainda que em graus, níveis ou fases diferentes da nossa vida, invariavelmente cada um de nós enfrenta, experimenta desafios, lutas e alegrias em nosso convívio familiar. Então, antes de adentrarmos a nossa reflexão, vamos pedir a Jesus, aos amigos espirituais, ao mentor da nossa casa espírita e mentor de cada um de nós, que se faça presente, que toque nossos corações, que os ensinos do Mestre Jesus façam sentido aos nossos corações e que possamos colocá-los em prática. Família, sua força e desafios e divórcio. Nós vamos começar falando no conceito de família. O que é família? Nós fomos buscar a definição dada por Joana de Ângeles no livro Constelação Familiar. A família é a base fundamental sobre a qual se ergue o imenso edifício da sociedade. Toda vez que a família se enfraquece, a sociedade experimenta conflitos abalada nas suas estruturas. Olha a importância da família. A família é tão importante que até as nossas leis humanas, nossas leis terrenas, que são as leis mutáveis, que variam de acordo com o tempo, com a necessidade dos povos, diferentemente das nossas leis naturais, que são leis divinas, imutáveis, ainda assim, essas leis humanas, também elas dão especial importância à família. Na nossa Constituição Federal, no nosso país, Constituição Federal de 1988, no artigo 226, caput, no início do artigo, vai estar assim previsto. Família, a base da sociedade, tem especial proteção do Estado. Então, sem sombra de dúvida, seja nas nossas leis humanas ou nas leis divinas, família tem muita importância para todos nós. Família é a célula da sociedade, é onde inicia a convivência com os outros seres. Até Jesus veio ao mundo em uma família. O governante espiritual do nosso planeta, Jesus Cristo, nosso mestre, guia e modelo, conforme consta na questão 625 de O Livro dos Espíritos, a quem devemos seguir, veio ao mundo em uma família. Jesus dedicou quase 20 anos da sua vida na convivência familiar. Trabalhou com seu pai no ofício de carpinteiro, deu exemplo de respeito e honra ao seu pai e à sua mãe, embora a todo tempo Jesus desse testemunho também da sua comunhão, da sua ligação com Deus. Então Deus criou a família. Por que será, para que será que Deus criou a família? Deus criou a família para que nela, já eternecido pela proximidade física e laços de afetividade pré-existentes, na nossa estrutura terrena, porque qual pai, qual mãe que não já predispõe sentimentos de amor, sentimentos bons para com o filho? Quem não tem sentimentos bons ou não tem uma tendência a amar, gostar dos avós, dos tios, primos e todos que fazem parte do agrupamento familiar? Então Jesus espera que nesse contexto nós pudéssemos trabalhar melhor, de forma mais fácil, mais suave e mais eficaz, o nosso maior vício, que é o egoísmo.
O egoísmo é, sem dúvida, um vício que trazemos dentro de nós e que precisa ser trabalhado. Quando perguntado aos espíritos qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família, ou seja, se as famílias fossem deixando de existir ou desfazendo os seus laços, se eles fossem ficando soltos, qual seria esse resultado para a nossa sociedade? A resposta é pequena e direta: uma recrudescência ao egoísmo, ou seja, um endurecimento do egoísmo. Nós estaríamos dando mais força ao pior dos nossos vícios. O egoísmo é, sem dúvida, o mais grave dos vícios, tanto que, na questão 913 de O Livro dos Espíritos, é perguntado: dentre os vícios, qual se pode considerar como radical? A resposta: nós o dissemos muitas vezes, é o egoísmo. Dele deriva todo mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há o egoísmo. Quem nesta vida quiser se aproximar da perfeição moral, deve extirpar de seu coração todo sentimento de egoísmo, porque é incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele, o egoísmo, neutraliza todas as outras qualidades. Então, sabendo da nossa fragilidade, da necessidade de trabalharmos o egoísmo, de onde deriva todos os outros vícios, sabendo da nossa infância espiritual, o Criador facilita para nós. Ele nos coloca, nos concede uma família para que possamos aprender a combater esse egoísmo com mais facilidade. Num ciclo já de amor, nós vamos ser mais aptos a trabalharmos o egoísmo. E para quê? Por que precisamos trabalhar o egoísmo? Para atender à lei de progresso. Então, a família é uma instituição divina com planejamento que antecede essa vida física e que tem por objetivo o crescimento espiritual de todos os seus membros. Então, a família é, sem sombra de dúvida, a primeira escola na qual somos matriculados. É na família que a gente aprende, ou pelo menos deveríamos aprender, a pensar no outro, a conviver com o diferente, a vivenciar a tolerância, o respeito, a resignação, o perdão e de forma mais rápida, que, como já foi dito, nós estamos entre laços de proximidade e afetividade. Então, se a família é, sem sombra de dúvida, a nossa primeira escola, qual é a nossa primeira tarefa? A nossa primeira tarefa é trabalhar para a boa convivência na família. Nada é mais importante do que o sucesso nas relações familiares. É na família que temos que ser mais tolerantes, pacientes, indulgentes, caridosos e principalmente humildes. Nós espíritas sabemos que o nosso progresso se utiliza do mecanismo, da ferramenta que é a reencarnação. A reencarnação atende a uma lei natural, a qual todos nós estamos fadados, que é a evolução. Ainda que em níveis diferentes, com mais tempo ou menos tempo, mas todos nós evoluiremos. E nós só vamos conseguir essa evolução, esse crescimento espiritual, se nós vivenciarmos o desapego, o amor ao próximo mais próximo, que é quem está dentro do nosso lar, da nossa casa, e depois o amor ao próximo mais distante, de modo assim conseguimos atingir o amor à fraternidade universal que o Criador espera de nós. Então, tudo isso a gente começa na família. A família é a nossa escola para a nossa evolução.
Mas além do fator evolução, do fator crescimento espiritual, a família tem também o caráter reparador. É na família também que nós temos a oportunidade de nos afinizarmos, de perdoarmos e sermos perdoados por aqueles que lá no passado, no pretérito, nós ofendemos ou fomos ofendidos. De acordo com os ensinamentos contidos no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, os que encarnam numa família, sobretudo como parentes próximos, são, as mais das vezes, espíritos simpáticos, ligados por anteriores relações que expressam uma afeição recíproca na vida terrena. Mas também pode acontecer sejam completamente estranhos uns aos outros esses espíritos, afastados entre si por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem na Terra por um mútuo antagonismo que lhes serve de provação. Está aí a explicação desses desentendimentos que acontecem na nossa família. Então, nós podemos ter dentro de casa e devemos ter espíritos simpáticos com quem nos afinizamos, que nos ajudam, que vieram para que evoluamos juntos, para ajudar na nossa tarefa. E vamos ter também, de outro lado, espíritos com os quais precisamos aparar algumas arestas, que fomos malfeitores ou fomos ofendidos por eles. Então é na família que a gente vem para fazer essas reparações que são indispensáveis ao nosso crescimento. Dessa forma, vai ser fácil conviver em família? Não, não vai ser fácil. Mas não podemos nos esquecer que é a nossa primeira obrigação, o nosso comprometimento maior. Então, quando a dificuldade aparecer, quando a rusga com esse ou aquele parente nos visitar, o que nós temos que lembrar? De reunirmos todos os esforços possíveis para viver em harmonia, para exercitar o amor e desenvolver a fraternidade em nossos lares. Mas quem é a nossa família? Essas pessoas com as quais eu tenho o primeiro compromisso, que me acompanham na minha primeira escola. Quem são? Vem a doutrina espírita nos explicar que nós temos dois tipos de família. A família ou parentela corporal, que são famílias pelos laços corporais, sejam eles consanguíneos ou afetivos, com a necessidade de reparação de erros pretéritos do passado. Pode reunir espíritos simpáticos ou antipáticos, que estão ali para resgate de débito, reparação, expiações, provações. E nós temos também a família ou parentela espiritual, que são famílias de espíritos simpáticos, que comungam dos mesmos ideais, que estão unidos pela afeição, pela simpatia e semelhança de inclinações. A reencarnação não separa esses espíritos. Se um está na erraticidade e outro está encarnado, ainda assim eles vão estar unidos, eles vão trabalhar juntos para o progresso comum, unidos em pensamento e pela afinidade que os aproximam. Após cada existência, eles se reencontram, se auxiliam, dando todos eles passo na evolução de cada um. Então, essa família espiritual, quando separadas, são iguais pessoas queridas que em uma viagem longa se separam por um tempo e quando reencontram ficam felizes por ver aqueles seres amados. Essa é a nossa família espiritual. Às vezes, na nossa família corporal, na nossa parentela atual, não temos aquela afinidade, aquela ligação que podemos ter com outra pessoa que não faz parte da nossa família corporal, mas sim da nossa família espiritual, pessoas com as quais
já vivenciamos outras experiências, que nos afinizamos, que temos a mesma inclinação de tendências, de ideais. Aqui a gente vai perceber que as nossas leis humanas estão mais uma vez caminhando em rumo à evolução. Não só quando valoriza a família, reconhece que ela é a base da sociedade, como falamos agora há pouco, conforme consta na nossa Constituição Federal, mas as nossas leis humanas deram mais um passo ao reconhecer, ao valorizar a família, não só com os laços biológicos, consanguíneos, mas com os laços também da afetividade. Hoje, o nosso direito brasileiro, bem como de outros países, reconhece não só a família consanguínea ou biológica, reconhece também a família afetiva. Hoje, nós podemos ter pai biológico e pai afetivo, inclusive concomitantemente, o que caracteriza a multiparentalidade. Nós podemos ter mãe biológica e mãe afetiva. O nosso Código Civil hoje fala que parentesco ele pode ser de ordem natural, que seria biológica, ou civil, conforme resulte da consanguinidade ou de outra origem, onde entra a afetividade. Então, a afetividade hoje está presente na parentalidade. O estranho é ver como, estranho não, né? O bom é ver como que Jesus já previu isso e nós, estranhamente, não enxergávamos. Jesus, há mais de 2000 anos atrás, já fazia menção a essa família afetiva. Não dava tal importância somente à família consanguínea. Na passagem que Jesus está rodeado por Maria, sua mãe, mais 2 Marias e João, o apóstolo, quando Jesus vê sua mãe triste, vê o filho sofrendo na cruz nos seus minutos finais antes da sua desencarnação, Jesus, pretendendo confortar a sua mãe, olha para sua mãe, mostra o discípulo João e diz: mulher, eis aí o teu filho. Depois diz ao discípulo: eis aí a tua mãe. Essa passagem está lá em João, capítulo 19, versículos 26 e 27. Jesus já nos ensinava há mais de 2000 anos atrás sobre a parentalidade vista por meio da afetividade, da afinidade e do amor. Naquele momento, Jesus apresentou a Maria um novo filho e a João uma nova mãe. E de fato, eles viveram como mãe e filho. De fato, João, o apóstolo, ele foi um filho para Maria, ele cuidou de Maria até a sua morte em Éfeso. Outro grande ensinamento de Jesus sobre família, a gente encontra na passagem evangélica: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Que está em Mateus, capítulo 12, versículos 46 a 50. Aparece também em Marcos e em Lucas, essa passagem. Jesus falava às turbas, eis que sua mãe e seus irmãos estavam de pé do lado de fora. Quando um homem diz a Jesus: eis que tua mãe e teus irmãos estão de pé do lado de fora, procurando falar contigo. Em resposta, Jesus falava: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão sobre todos os discípulos, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai que estás nos céus, esse é meu irmão, irmã e minha mãe. Então, naquele momento, Jesus deu mais uma lição aos discípulos e para nós todos até hoje sobre a verdadeira família, sobre a família universal.
mostrando que somos todos irmãos em Cristo quando fazemos a vontade do Pai, do nosso Criador, que estais no céu. E é isso, é esse contexto, é essa ideia, esse sentimento de família universal que o Criador espera de nós. Com base no amor, nós vamos poder dizimar o egoísmo e fazer prevalecer a fraternidade, o amor universal, a qual nós estamos todos fadados e um dia atingiremos. No livro Pensamento e Vida, de Chico Xavier, ditado por Emmanuel, no capítulo 12, que trata da família, tem a seguinte citação que vai resumir e explicar o que nós vimos sobre família, os seus tipos e a sua necessidade até esse momento. A família consanguínea, entre os homens, pode ser apreciada como centro essencial de nossos reflexos. Reflexos agradáveis ou desagradáveis que o pretérito nos devolve. O que ele está dizendo nesse trecho? Que a família é reflexo daquilo que nós precisamos para o nosso desenvolvimento. Reflexo de tudo aquilo que nós já fizemos, dos que nós plantamos, do que nós atraímos para nós. Esses reflexos podem ser agradáveis ou desagradáveis. Explicando esse texto, Haroldo Dutra, palestrante espírita, vai nos dizer que esses reflexos, eles são como a maré. A onda do mar vai e volta, trazendo para nós tudo aquilo que foi jogado ao mar. Então, a nossa vida é como se ela devolvesse para nós tudo aquilo que nós semeamos, que nós plantamos. Prosseguindo ainda com a citação do livro Pensamento e Vida. Temos assim, no grupo doméstico, os laços de elevação e alegria que já conseguimos tecer, por intermédio do amor louvavelmente vivido. Mas temos também as algemas do constrangimento e aversão, nas quais recolhemos de volta os clichês inquietantes que nós mesmos plasmamos na memória do destino e necessitamos desfazer, à custa de trabalho e sacrifício, paciência e humildade. Recursos novos com que faremos nova produção de reflexos espirituais, suscetíveis de anular os efeitos de nossa conduta anterior, conturbada e infeliz. Então, esses reflexos, o que nós hoje estamos recolhendo, que não foi trazido do passado, são o mal ou o bem necessário do que nós mesmos fizemos. E nós temos que trabalhar para atenuar esses reflexos conturbados, anular esses efeitos negativos que temos na nossa vida e cuidarmos para não contrairmos outros compromissos que podem mais para frente ser trazidos para o nosso convívio, para que possamos da mesma forma resgatar, reparar. Então, sem sombra de dúvida, a gente renasce no meio em que já vivemos, estabelecendo novas relações com as mesmas pessoas para reparar o mal que tenhamos feito ou do qual tenhamos sido vítimas. Então, hoje eu estou aqui como filha de quem pode ter sido minha mãe, meu pai, meu irmão, mas o importante é que eu estou aqui vivenciando para melhorar uma relação pretérita que eu tive com um irmão e não foi muito boa, e eu preciso agora reconhecer nele, perante ele, sentimentos de amor, de paz, de união, para a nossa evolução e evolução do outro. Mas então, se eu estou numa família onde só tem brigas, desentendimentos, eu tenho que tudo aceitar? Não é que nós temos que tudo aceitar. Nós temos, lógico, níveis de respeito, de tolerância, mas o que nós temos que ter em mente
é que tanto nós quanto o outro precisamos melhorar. Então, o que nós temos que entender é que nós não podemos deixar de reunir esforços para fazer com que aquela família tenha paz, união, amor, tranquilidade. O nosso compromisso maior é com o nosso esforço íntimo e respeito com a condição na qual o outro se encontra. E se eu estou numa condição evolutiva diferente do meu irmão, eu tenho que respeitar a do meu irmão e trabalhar para que a minha, se hoje está no nível X, amanhã ela seja X mais 1. O meu compromisso é com a minha evolução. Então, o que eu posso fazer para melhorar a minha convivência familiar? Para enfrentar, passar por todas as desavenças que nós sabemos, todos nós temos, né? Problemas, conflitos, desajustes familiares. O que a gente pode fazer? Valorizar, exercitar a cada dia a tolerância, a paciência, a humildade, aceitar e conhecer os nossos limites e o do outro, e buscar ferramentas que nos ajudam nesse fortalecimento do nosso compromisso com a nossa primeira escola, com o Evangelho no lar, de modo que nós colocamos sobre a nossa casa espíritos amigos e protetores, comparecendo a uma casa espírita. Jesus já nos disse que ele se demora no lar em que há oração. Lá em Atos dos Apóstolos, na capítulo 16, vai estar dizendo que no Evangelho do Cristo, em Atos, Jesus disse: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e tua casa. Isso significa o quê? Que se ao menos uma pessoa daquela casa crê, confia e espera em Jesus, de forma sincera e com fé, o Mestre ali se fará presente e fará a providência, a obra necessária de acordo com o merecimento e necessidade de cada um daqueles integrantes da família. Então, a nossa parte é fazermos o nosso melhor para a nossa convivência familiar. Mas aí onde entra o divórcio? Até quando nós devemos tolerar essa ou aquela convivência que não é boa, que já não é mais sadia, que já não tem de mim os meus melhores sentimentos? Pelo contrário, desperta em mim os meus vícios, as minhas fraquezas. O divórcio é o caminho? Aquela frase, não separeis o que Deus uniu? Como que a gente faz com ela? Então, se eu casei, eu não posso realmente me separar do meu cônjuge, do meu companheiro? A questão 697 de O Livro dos Espíritos tem a seguinte pergunta: está na lei da natureza, lei natural, ou somente na lei humana, ou seja, na lei terrena, a indissolubilidade absoluta do casamento? E a resposta dos espíritos é uma lei humana, contrária à lei da natureza. Mas os homens podem modificar as suas leis, só as da natureza são imutáveis. Nós falamos agora há pouco, no início desse estudo, sobre a diferença das leis humanas e das leis naturais. As leis humanas, relembrando, são aquelas mutáveis de acordo com as necessidades do povo, da época, daquela geração. E as leis divinas, as leis naturais, são imutáveis. Então, o divórcio, a indissolubilidade do casamento, está somente na lei humana. Porque na lei divina, na lei natural, o que Deus uniu pela afetividade, pelo amor, não se separa.
é indissolúvel. Então, esses casamentos, esses compromissos terrenos da lei humana, eles podem sim ser dissolvidos. Mas as uniões de dois seres simpáticos, afins, com comunhão de ideais, essa é indissolúvel. Jesus, quando disse que o que Deus uniu não seria separado, ele não estava querendo que os homens se unissem somente pelos laços da carne. Laços esses que também atendem a uma lei divina, a lei de reprodução. Mas Jesus não queria que essa união se desse somente pelos laços da carne. Jesus queria que nós nos uníssemos pelos laços do amor, pelos laços da alma. Laços esses que aí sim são indissolúveis. Mas então o que eu devo fazer diante dos conflitos? Como eu devo avaliar quando é o momento de um divórcio em uma família? Isso, o limite, até quando, é uma avaliação muito pessoal. Cada um sabe até que ponto está deixando de trabalhar suas virtudes e tentando estipar seus vícios para garantir uma boa convivência. No Brasil, acontecem muitos divórcios. Inclusive, eles foram acentuados pelo isolamento social trazido pela pandemia. Não só no Brasil, em vários países, o número de divórcios é crescente. Mas o que nós temos que ter em mente? Que a primeira saída é não desistir da família, é valorizar os laços de amor que nós temos. Uma opinião pessoal, me aventuro em dar aqui em dizer: quando esse ou aquele companheiro, cônjuge, companheiro de vida, aquele casal, perceber que está fazendo mais mal para a sua evolução do que o bem, é o momento de buscar, talvez, caminhos separados, para que o comprometimento daquelas almas não seja ainda maior. Às vezes, separados com outros convívios, respeitando os limites do outro, eles possam, em outras oportunidades, nessa ou em outras reencarnações, se afinizarem de forma melhor, sem o agravamento daqueles dissabores e daqueles compromissos que uma convivência familiar tumultuada vai trazer. Então, nós temos que avaliar até que ponto, dentro da minha família, eu estou conseguindo seguir os ensinos de Jesus. A família é tão importante que quando Jesus fez a sua o primeiro evangelho, no lar, as reuniões que Jesus fazia na casa de Simão Pedro com os discípulos, o primeiro tema foi a família. A primeira reunião no lar, na casa de Simão Pedro, foi sobre o tema família. E eu vou finalizar a nossa reflexão lendo um trechinho dos dizeres de Jesus naquele dia, que se encontram no livro Jesus no Lar, de Chico Xavier, pelo espírito Nélio Lúcio. Assim também é o lar diante do mundo, disse Jesus. O berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. Se o negociante seleciona a mercadoria, se o marceneiro não consegue fazer um barco sem afeiçoar a madeira aos seus propósitos, como esperar uma comunidade segura e tranquila sem o lar que se aperfeiçoe? A paz do mundo começa sob as telhas a que nos acolhemos. Se não aprendermos a viver em paz entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? Se nos não habituarmos a amar o próximo mais próximo, associado à nossa luta de cada dia,
Como respeitar o eterno Pai que nos parece tão distante? Com essas palavras finais de Jesus, com os lindos ensinamentos do nosso mestre e amado irmão Jesus, nós encerramos as nossas reflexões pedindo a Jesus que abençoe os nossos lares, que se faça presente em nossas casas, em nossos corações, que seja nosso mestre, guia e modelo em todos os dias de nossa vida. Que Jesus nos abençoe, nos dê uma boa noite e um bom descanso.